Você pratica as boas obras para ser salvo ou você pratica as boas obras porque você é salvo? O apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, ele diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. O próprio Jesus Cristo também disse lá em João 5,24: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Agora observe Tiago, lá em sua carta, ele diz: meus irmãos, que aproveito tem se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Pode a fé salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguns de vós lhe disser: ide em paz, aquietai-vos, fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Também Jesus, falando sobre esse assunto, lá em Mateus 25. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, e estando enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhes responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizeste a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Vocês podem observar que esses 4 textos que eu li, primeiro Paulo aos Efésios, segundo Jesus em João, terceiro a carta de Tiago e quarto também Jesus lá em Mateus, parece que há um contraste, ou seja, controvérsias na Bíblia entre a salvação ser pela fé, pela graça de Deus ou pelas obras. Porque Paulo diz que nós somos salvos pela fé. Jesus em João diz que quem ouve a palavra e crê naquele que enviou será salvo. Aí Tiago também diz que a fé sem obras é morta. E Jesus falando que quem não fizer aqueles pequeninos irmãos estarão indo para o fogo eterno. Mas na realidade, meus irmãos e amigos, a Bíblia nunca se contradiz, ela apenas se complementa. Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, que você possa ler do versículo 1 de Gênesis ao último capítulo de Apocalipse. A Bíblia, palavra do Senhor, jamais irá se contradizer. O que ele está ensinando para nós, esses 4 versículos, é que todos nós, servos de Cristo, tendo-o como nosso Salvador e Senhor, pela fé somos salvos. A única forma de obtermos a salvação, a vida eterna, é pela fé em Cristo Jesus, pela graça de Cristo Jesus. Mas a salvação em Cristo, quando você e eu entendemos essa verdade, praticamos a nossa fé, vivemos uma vida em Cristo, tendo-o como nosso Salvador, o nosso Senhor, automaticamente nós passaremos a fazer as boas obras. Porque Jesus nos deixou o grande ensinamento, o grande mandamento que devemos amar ao nosso próximo como a si mesmo. Ele diz lá em 1 João, o apóstolo João diz: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida pelos irmãos. Ora,
Aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas de fato e de verdade. Então João aqui também está mostrando que nós, para demonstrar o amor que Deus tem para conosco e o amor que nós precisamos viver, devemos ajudar o nosso próximo, fazer as boas obras, fazer obras relacionadas a servir ao Senhor, que a obras também não é só ajudar ao próximo, não é só servir os necessitados, não é só acolher os estrangeiros, visitar os enfermos, mas também servir ao Senhor, obedecer aos seus mandamentos, fazer aquilo que Ele manda que nós façamos. Então não há controvérsias. Você é salvo, por isso você faz as obras. É uma consequência da sua salvação. É um prêmio, é um presente tão importante que você ganha, que você passa a viver nessa vida de forma totalmente diferente, que você passa a ajudar as pessoas, a querer fazer a obra, a servir a Deus, a servir a sua igreja, a fazer aquilo que Ele tem ensinado para nós através da sua bendita palavra. Então, respondendo à pergunta que eu fiz lá no início, eu faço boas obras porque eu sou salvo. Eu não faço boas obras para ser salvo. Pense nisso, medite nisso e que Deus o abençoe em nome do Senhor Jesus.